Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. Lindomar, boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, Elismar. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui para passar as informações aos nossos consumidores. Bom, 15 de setembro no Brasil é comemorado o Dia do Cliente, né, que também é o consumidor, e é o Dia Nacional de Defesa do Consumidor. 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos de vigência. Que avanços nós podemos destacar nessa questão de defesa do consumidor nesses 26 anos, Lindomar? O consumidor ele tem muito a que comemorar, na verdade, né? E tanto é que hoje o consumidor ele vem buscando a cada dia mais o seu direito, em virtude da edição do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito do consumidor, né? Mas para que você possa ter uma fiscalização, deve existir os órgãos de defesa do consumidor, né? E o Estado era o único Estado da Federação que não existia um PROCON, né? E tanto é que foi criado em 2011, né? 30 de dezembro foi editada a lei, né? Que criou o PROCON Assembleia e foi implantado em 24 de abril de 2012, o PROCON da Assembleia Legislativa, que é o primeiro PROCON do Estado de Roraima. Existia antes o DECON, né? Na verdade, é um departamento, né? Não se caracteriza como um PROCON, na verdade, a estrutura é bem pequena com relação aos PROCONs, tanto da Assembleia quanto do município, mas tinha um departamento, um órgão, né? Um órgão que defendia o consumidor, né? Bom, esse Dia do Cliente foi criado originalmente no estado do Rio Grande do Sul para movimentar o comércio durante o mês de setembro, que é considerado fraco para as vendas e tal. Como é que o cliente deve se comportar, né, nessas datas promocionais, né? Tem Natal, tem Páscoa, enfim, são várias. Aproveitar ou agir com cautela? Na verdade, essas datas comemorativas, elas estimulam o comércio e estimulam também o consumo, né? O consumidor, ele fica diante de algumas promoções e ele fica tentado com relação a isso, a querer comprar compulsivamente, às vezes sem necessidade. Né? Não está nem precisando, mas... Não está precisando, vai na onda, né? Em virtude daquelas propagandas existentes, e aquilo influencia na aquisição de algum produto ou serviço. Né? O que nós orientamos os consumidores sempre nessas datas comemorativas? Nós informamos o consumidor a respeito do seu direito, os procedimentos que eles devem ter com relação a essa compra de algum produto ou serviço, ou seja, os cuidados que ele tem que ter. Né? Então, o Procon Assembleia tem essa ação, que é a ação preventiva e educativa, até porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a gente faça essa campanha, né, informando os consumidores com relação aos seus direitos, para que eles não caiam aí em algum truquezinho, alguma pegadinha de alguns fornecedores, que sempre existe isso. Né? E caso isso aconteça, o PROCON intervém imediatamente com relação para garantir ali o direito do consumidor. Certo. Bom, aqui em Boa Vista nós temos o PROCON Assembleia, que é ligado à Assembleia Legislativa, o DECON, que é ligado à SEJUC, o PROCON Municipal, que é da Prefeitura de Boa Vista, e, enfim, são 3 órgãos de defesa do consumidor. Qual que é o diferencial do PROCON Assembleia? Olha, o PROCON Assembleia, quando ele foi criado com toda uma estrutura maior que qualquer órgão desses, né, que existiam no Estado. Nós pesquisamos muito antes da criação do PROCON, nós fomos até o estado de Minas Gerais, onde foi o primeiro PROCON Assembleia existente no país. Nós somos praticamente um braço daquele PROCON, tanto é que quando foi a inauguração do PROCON Assembleia aqui em Roraima, veio um representante do PROCON Assembleia de Minas Gerais, né, para implantar aqui. Então, nós trouxemos toda aquela estrutura existente que tinha no PROCON Assembleia de Minas Gerais, e nós também aumentamos o nosso quantitativo, né, de servidores. Nós temos 5 advogados, nós temos bacharéis em direito, nós temos acadêmicos de direito, nós temos uma estrutura física, humana, bem qualificada. Né? E esse é o diferencial. Eu acho que quando você trabalha com relação ao serviço público, você tem que ter seriedade no que você trabalha, que você faz. E esse é o objetivo do PROCON Assembleia. Né? Tanto é que hoje nós aumentamos a cada dia que vem, nós percebemos que o consumidor ele vem buscando mais o seu direito, né? E o PROCON Assembleia está dando essa resposta à sociedade roraimense e aos consumidores do estado de Roraima. Quantos atendimentos já foram realizados pelo PROCON Assembleia desde a sua criação?
Olha, para você ter uma ideia, nós, em 2012, nós fizemos o nosso Plano Anual de Trabalho, que é o PAT, onde tem todas as ações que são desenvolvidas durante o exercício. Desde a sua criação, que foi do dia 24 de abril até dia 31 de dezembro de 2012, nós tínhamos programado ali 1.500 atendimentos. E quando nós chegamos em novembro, para nossa surpresa, nós já tínhamos mais de 1.800 atendimentos, né? Então aquilo gerou uma expectativa maior, né? E que nós fizéssemos um planejamento mais adequado e com uma estrutura maior para servir o consumidor, essa atender demanda, né? a demanda que seria maior com certeza no ano de 2013. E assim foi. Foi crescendo. Foi crescendo gradativamente, ano a ano, e hoje nós já atendemos a mais de 20 mil consumidores no estado de Roraima. Nossa. Né, com um percentual aí de 80% dos casos resolvidos. Nós também fizemos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, que esse para mim foi assim, a chave de garantia a mais para o consumidor. Né, porque quando nós notificamos a empresa e a empresa comparece ao PROCON Assembleia, ao setor de conciliação, lá é realizado um termo de conciliação e é feito o acordo. Esse acordo ele é encaminhado para o judiciário, onde ele é homologado. Né? E caso uma das partes não cumpra, ele já pode executar de imediato. Então, isso é uma garantia a mais que nós damos para o consumidor, né? E as coisas vêm acontecendo. Nós também aumentamos, né, o nosso espaço, a nossa estrutura, que nós criamos também, agora, nesse ano de 2016, um núcleo avançado, né, na Faculdade Estácio. Foi um convênio que nós fizemos com a Faculdade Estácio. Já está funcionando esse núcleo do PROCON na Faculdade Estácio. E a gente vem trabalhando com parcerias também, né, tanto com o Ministério Público, PROCON do município. Né? Então, são ações que garantem cada dia mais o direito do consumidor, e esse é o papel do PROCON Assembleia. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o diretor do PROCON Assembleia, Lindomar Coutinho. A gente volta em um minuto para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, um instante só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o diretor do PROCON Assembleia, Lindomar Coutinho. Então, você falava no bloco anterior sobre as parcerias. Existe uma perspectiva de que essas parcerias aumentem para abranger uma região maior assim, de atendimento no Estado? Sim, com certeza. Trabalhar com parceria é algo que acho que outros órgãos deveriam fazer, né? Buscar meios para ter um serviço com mais qualidade, mais eficiência, né? E o PROCON Assembleia vai buscar essas parcerias, né? Para você ter uma ideia, quando eu falei anteriormente na implantação de um novo núcleo, que foi na Faculdade Estácio, aqueles equipamentos, né, que estão lá, nós buscamos uma parceria com o Tribunal de Contas, onde nós conseguimos ali vários computadores, né? E esses computadores foram direcionados para lá. Nós minimizamos o custo, né, para que a gente não pudesse também aumentar esse custo por parte do PROCON, da parte da própria Assembleia Legislativa. Então, nós trabalhamos dessa forma, né, buscando parcerias para que a gente possa estruturar melhor, né? Estamos atrás agora de um projeto, talvez seja o PROCON Móvel também, né? Nós vamos aumentar a estrutura do PROCON, na verdade, com as câmaras municipais. Nós vamos firmar um convênio com as câmaras municipais, onde nós iremos implantar o PROCON Online. Né? O que é o PROCON Online? Cada câmara municipal, cada município vai ter na câmara municipal ali um terminal de atendimento do PROCON. Né? Então, o consumidor ele não vai mais se deslocar do município para vir ser atendido aqui na capital. Será atendido no próprio município, e nas câmaras municipais. Né, nós vamos implantar isso também. Que ótima notícia. Vai ficar como se fosse um braço do PROCON Assembleia. Se não for resolvido lá, ele encaminha essa demanda para o PROCON da Assembleia e nós tentaremos resolver da melhor forma possível, com maior rapidez nisso. Né? Então, são ações que a gente vem buscando, vem desenvolvendo, para garantir cada vez mais o direito do consumidor no estado de Roraima. Quais são os campeões de reclamações no PROCON? Olha, em todos os PROCONs do Brasil não é diferente. E aqui em Roraima também segue o mesmo padrão. Né? São as telefonias, empresas de telefonia,
estão no número 1 do ranking, né, de reclamações. E em seguida nós temos o sistema financeiro, que são os bancos. Através do Procon Assembleia nós temos aí os empréstimos consignados, que são diariamente, ali chegam várias reclamações. Né, e depois elas são reclamações, vamos dizer assim, pulverizadas, assim, várias reclamações, né? Então, mas as campeãs mesmo são as telefonias e depois nós temos o sistema financeiro, que são os bancos. Aqui você atribui esse aumento na demanda de reclamações. As pessoas, os consumidores estão cada vez mais conscientes dos seus direitos ou a questão da negligência da empresarial que talvez tenha aumentado também? Não, eu acredito que é em virtude do trabalho que vem sendo realizado pelos órgãos de orientação e defesa do consumidor. Né? O Ministério Público, enquanto esteve à frente lá o promotor da Defesa do Consumidor e Cidadania, o doutor Ademir Telles, fez um excelente trabalho. E eu espero que esse mesmo trabalho dê continuidade com o novo promotor que está aí. Né? É um grande parceiro o Ministério Público, né? Procon do município. Procon Assembleia tem uma ação que é assim, gigantesca, que é de passar informação, né, para os consumidores. Tanto é que isso que nós podemos notar, que a cada dia vem aumentando o número de reclamações. O consumidor ele vem buscando mais o seu direito, ou seja, está sendo informado que ele tem aquele direito, né? Então, quando ele não tinha essas informações, ali ficava quem ficava com vantagem era o fornecedor. Mas agora não, nós equiparamos isso, né? Estamos querendo até passar mais, né? Garantir o direito cada vez mais do consumidor. Então, a campanha educativa, a campanha preventiva, informando o consumidor dos seus direitos, eu atribuo a isso ao Procon da Assembleia e aos outros órgãos de orientação e defesa do consumidor. A quem o consumidor deve procurar primeiro? O Procon ou a Justiça ou aos dois ao mesmo tempo? Ou existe uma diferença do que você vai reclamar nas pequenas causas da Justiça ou diretamente no Procon? Olha, o Procon da Assembleia ele foi criado justamente para reduzir, na verdade, o número de demandas do Judiciário. Né? O Judiciário tinha uma demanda muito grande com relação a essas reclamações e muitas vezes o consumidor se sentia prejudicado e não era caso de Judiciário, sim somente de resolução do problema administrativo. Né? Então, quando você vai buscar um direito que é estabelecido ali que tem um dano moral, um dano material, né? Ou mesmo quando o Procon não consegue resolver, que o fornecedor fica ali burlando o direito do consumidor, usurpando o seu direito, não quer lhe dar aquele direito devido, né? Aí sim, nós fazemos a instrução processual e encaminhamos para o Judiciário. Mas muitas das vezes, como frisei anteriormente, 80% dos casos são resolvidos administrativamente no Procon da Assembleia Legislativa. Agora, isso não impede também que você entre tanto administrativamente quanto no judiciário, né? São duas coisas distintas e você tem o direito de fazer isso. Né? Então, se você quer garantir ainda mais, se você acha que tem um direito com relação a um dano moral, um dano material, você pode entrar tanto administrativamente quanto no judiciário. Agora, às vezes o consumidor ele acha que ele tem um direito e não tem. Né? Então primeiramente ele tem que ser informado, ele tem que buscar essa informação para que ele não possa confundir uma relação de dano moral, dano material ou administrativamente. Então eles procuram o Procon da Assembleia, nós passamos essa informação, porque muitas vezes é um mero aborrecimento, né? Que o consumidor acha que é um dano moral e não é. Então é um mero aborrecimento e nós passamos essa informação para o consumidor. Ou seja, aquela velha máxima de que o consumidor sempre tem razão não existe mais, né? Como hoje nós estamos comemorando o Dia do Cliente, o que eu quero informar com relação a isso? Que sempre o cliente tem razão. Na verdade, ele é a parte mais importante numa relação de consumo. Né? O cliente, na verdade, o consumidor. É ele que vai estimular ali a economia, né? Ele que vai consumir, né? Ele que vai gerar tributos para o Estado no recolhimento dos impostos. Né? Ele não está ali consumindo um produto ou serviço com favor. Né? Ele tem que estimular. E, nesse caso, ele tem que ser tratado de uma maneira especial. Né? Então, assim, mas muitas vezes também ele tem que ver que o fornecedor também tem o seu direito. Então, ele não pode ultrapassar isso. Né? Mas
o cliente, na maioria das vezes, tem razão, né? Porque é a parte mais importante dessa relação de consumo, sim. Tá certo, então. Nós estamos conversando hoje com o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta em seguida para continuar essa conversa. Não saia daí, é um minuto só. Nós estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. Lindomar, o Procon ele tem autonomia para os órgãos de defesa do consumidor de uma forma geral? Tem autonomia para aplicar multas, sanções, ou ele serve somente para essa questão da intermediação? Não, todo órgão ele tem competência para aplicar as sanções conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, né? Nós trabalhamos de uma forma em parceria. Nós queremos que o fornecedor leve ali e estabeleça o direito do consumidor, né? Se isso acontecer e o fornecedor ficar ciente de que o consumidor ele tem a razão ali, não há por que você aplicar uma multa, uma sanção, né? É isso que nós queremos. Nós queremos que o fornecedor saiba da sua parte e o consumidor também. Nós não queremos aquela intervenção de chegar num estabelecimento e aplicar uma multa, até porque muitas vezes é só uma informação que chega, uma denúncia, né? E nós chegamos muitas vezes nos supermercados e nós conversamos com o gerente e ali ele já muda automaticamente a forma de informar o consumidor, de agir, né? E é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar nessa pacificação da relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor, né? Então, o consumidor também ele tem vários direitos e o Procon vai garantir esse direito do consumidor e o Procon Assembleia vem atuando dessa forma, né? Nós não vamos aí também aplicar sanção de uma forma desnecessária. Nós, por exemplo, recebemos várias reclamações com relação ao preço da cesta básica. Nós temos no Procon Assembleia uma ação de pesquisas de preço, tanto da cesta básica quanto de produtos material escolar, gasolina, no caso dos combustíveis, do cimento. Nós temos essas pesquisas, né? O que nos garante a pesquisa? A verificação desses preços para saber se existe um acréscimo, né? Se está acima do que o preço de mercado local, por que aumentou aquilo, nós vamos conversar com a empresa por que desse aumento, né? Tanto é que nós notificamos os arrozeiros, né? Mas nós verificamos que em virtude desse aumento foi em virtude do mercado em si, ou seja, do fator econômico da Venezuela. Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Essa invasão venezuelana influenciou, essa pesquisa do Procon identificou que realmente as pessoas têm reclamado por aí na rua, em casa, enfim, que nos supermercados os preços, o feijão, por exemplo, está muito caro, o arroz também seguiu essa tendência de aumento. Em função realmente dessa presença maior de venezuelanos aqui no nosso território? Assim, existe uma influência, está existindo uma influência, sim, né? Mas o consumidor ele tem que ter ciência, tem que ficar ciente de que a cesta básica não é influenciada por um único produto, né? Nós temos que verificar todos os produtos em si. Aumentou o arroz, aumentou o feijão, mas diminuiu ali a farinha, baixou o preço do leite, né? Então nós temos que verificar esse efeito macro, né, dos produtos. Nós firmamos uma parceria com o Conselho Regional de Economia, que está fazendo também um excelente trabalho, né, que nos passa diariamente informações com relação a esses custos, né? Então é um conselho altamente qualificado para que a gente possa dar uma resposta correta do porquê desses aumentos, né? Mas assim, o mercado venezuelano influenciou, sim, o preço do arroz, né? Mas o que influencia, o que regula o preço é o mercado, né? A procura em si. Se naquele estabelecimento tem um preço que está mais alto do que os outros, vá buscar o mais barato, né? Os arrozeiros aproveitaram esse momento, mas nós temos que verificar também
que se aumentar um preço e estão vendendo mais, o Estado também está arrecadando, né, com isso. Isso é bom para o Estado. Para o consumidor, ele tem que buscar o preço mais acessível a ele, né? Se aquele arroz está mais caro, vai buscar o mais barato. Se o arroz de fora chega aqui com preço menor, é porque ele vem sem taxas. Ele está na área de livre comércio. Então ele aproveita essa área, né? Aproveita a área, essa situação, esse fator, e traz um produto mais barato. Então o consumidor ele tem que buscar o produto mais barato, né? Nós passamos essas informações para os consumidores. O combustível também. O preço do combustível no posto X está mais caro. Nós temos uma dezena de postos de gasolina aqui no estado de Roraima. Vá buscar o preço mais barato. E nós notamos que no preço dos combustíveis estão existindo várias promoções, né? Estão baixando o preço. Isso é justamente um estímulo, né, da economia, porque as pessoas estão buscando o preço mais barato dos postos, das promoções. Então, isso força com que os outros postos baixem cada vez mais o preço. Nós já encontramos preço de combustível aqui até R$ 3,80, né, que é algo inédito aqui no estado de Roraima. Tem um posto lá próximo da minha casa, Nossa Branca, ali, que ele está comercializando a R$ 3,79. Eu só abasteço lá. Exatamente. E nesse posto você pode ter certeza que ele só recebe em dinheiro. Isso. Né? Então, por exemplo, se aquele posto que só recebe dinheiro, se você tem o dinheiro para abastecer, vá buscar, porque você está economizando. O que agrega valor no custo? É o cartão de crédito, que tem uma taxa maior, né? É um serviço que é disponibilizado por cada posto, a estrutura do posto em si, né? Isso agrega o valor no custo do produto, mas o consumidor ele tem que buscar o preço mais barato. E isso incentiva a concorrência, né? Então, vá buscar onde tem uma oferta melhor para que você também tenha uma economia no seu orçamento familiar. Ok, vamos falar agora sobre as compras pela internet. É muito grande a demanda lá no Procon Assembleia em relação a esse tipo de compras? Sim, diariamente nós recebemos reclamações com relação à compra pela internet. Muitas vezes existe por parte do consumidor uma desinformação com relação a isso, né? Muitas vezes ele compra algum produto numa loja física e acha que aquele prazo de 7 dias ele tem o direito da troca. Não, é somente fora do estabelecimento comercial, ou seja, compra pela internet. Se você comprou pela internet, né, e você não quer mais aquele produto e se arrependeu de uma forma injustificada, você não precisa justificar essa compra, né, para querer cancelar. Se tiver dentro desse prazo de 7 dias, você pode cancelar injustificadamente ou até mesmo na hora de receber o produto. Você tem 7 dias para fazer essa troca. Crimes pela internet são constantes, né, principalmente nessa época agora das greves dos bancos. Vão chegar nas suas residências, vão chegar nos seus e-mails, boletos bancários, né, com relação a alguma compra que você adquiriu ou serviço, e o consumidor, ao receber aquilo, se depara com uma situação que ele não realizou aquilo. Mas muitas vezes ele fica confuso com relação àquilo, porque vê uma cobrança e alguns artigos penal ali dizendo que ele, se não pagar aquilo lá, o seu nome será incluído nos órgãos de proteção ao crédito, e ele vai e realiza aquele pagamento. Né? Ele fica confuso com relação a isso. Mas compra pela internet, o consumidor tem que ficar atento com relação a isso, né? Só pagar aquele boleto, se realmente ele adquiriu aquele produto, né? Verificar, antes de comprar qualquer produto ou serviço, se aquela loja da internet existe uma loja física, verificar o CNPJ, o e-mail do vendedor, o telefone, né? E os contatos que foram, as compras que foram feitas, os comentários, para saber se realmente é uma loja virtual segura, né? E outra coisa, o site da Fundação Procon de São Paulo elenca uma série de sites, de lojas, né, pela internet que são golpistas, né? São piratas. Então, você tiver alguma dúvida naquela compra ali pela internet, verifique o site e faça essa pesquisa minuciosa para você não ter nenhum problema futuro. Ok, nós estamos conversando hoje com o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida.
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. A gente falava no bloco anterior em relação às compras pela internet. É mais difícil resolver uma demanda nessas situações ou é mais ou menos parecido com uma loja física aqui no estado? Não, é mais complexa um pouquinho, né? Porque você não tem aquele contato, por exemplo, com a loja em si. Se o consumidor fez a compra pela internet, não tem mais contato com aquela loja, aquela empresa, e não traz para o Procon Assembleia aquela demanda com aquele endereço ou até o contato, fica mais difícil. Né? Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós entramos em contato com o Procon daquele estado, né? Para verificar se existe uma possibilidade de uma parceria para que eles possam nos ajudar, para que a gente não deixe o consumidor desassistido. Né? Mas muitas vezes, quando se trata de um golpe ali e um crime, realmente é muito complexo essa situação. Às vezes a gente tem que passar para a delegacia especializada, que é a Delegacia de Defesa do Consumidor, né? Que é a DDCOM, onde tem agora o Dr. Mike, que está à frente da delegacia. Realmente o consumidor ele tem que ficar atento com relação a isso. É muito complicado comprar pela internet, o consumidor tem que pesquisar bastante, comprar somente no cartão de crédito. Dificilmente não compre nunca em boleto, né? Porque no cartão de crédito fica mais fácil se você parcelar, para a gente cancelar. Se você perder uma ou duas parcelas, dentro do que você vai perder é o mínimo, né? Não vai ser o total, enquanto no boleto vai ser o valor total que você irá perder. Então, parcele sempre no cartão de crédito, fica mais fácil para a gente resolver essa situação. Lindomar, existe uma diferença entre promoção e liquidação? Qual dos dois é mais relevante, é mais vantajoso para o consumidor? A promoção, normalmente, ela acontece em datas comemorativas, né? Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, principalmente, existem essas promoções. A liquidação, na verdade, ela acontece no final do ano, ou seja, no início do ano, né, após Natal e Ano Novo, né, onde aquele estoque não foi vendido naquela data comemorativa, aí existe a liquidação, né, que ele tem que repor o seu estoque. Então, aliás, tem que renovar o estoque daquelas mercadorias, porque vem uma nova edição de novos produtos e ele tem que fazer a liquidação daqueles produtos. Então, mas o que o consumidor ele tem que ficar atento com relação tanto às promoções quanto a essas liquidações. Na promoção, ele tem que verificar se o preço que está sendo ofertado ali, ele está mais baixo do que o preço anterior, né? Por isso ele tem que pesquisar bastante. Né? Como ele vai saber isso, com relação a esse preço estar em promoção ou não? Pesquisando. Né? Verifica se aquele produto existe em outras lojas, né? Qual o preço que está naquela loja que está fazendo a promoção. Né? Vá na internet, verifique se existe uma diferença de 20%, 30%, nunca 100%. Isso não existe, 40%, 50%, dificilmente existe. Isso é uma maquiagem que está sendo ofertada ali. Né? Então, a diferença é essa, né? No final de ano, início de ano, para reposição de novo estoque e nas datas comemorativas das promoções. Bom, existe nessa correria do dia a dia, na pressa, alguns consumidores acabam não lendo o rótulo de produto, não lê aquele contrato, que às vezes a letra é muito pequenininha mesmo, a pessoa às vezes até não consegue ler. Que tipo de risco corre esse consumidor desatento, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3, fala que o consumidor tem direito à informação. Então, a informação ela tem que vir clara, objetiva e não induzir o consumidor a erro. Né? Então, toda a informação tem que vir especificada em qualquer produto. Né? Ou é o preço, ou é no código de barra, né? Que o preço tem que estar, aliás, o leitor ótico tem que estar a 15 metros, se não existiu o preço daquele produto. Né? E ele tem que ter essas informações. Se não tiver essa informação, o consumidor ali ele está sendo burlado do seu direito. Né? Porque o fornecedor ele tem que informar. Todo rótulo o consumidor deve prestar atenção, né? Principalmente na data de validade do produto. Né? Se contém
vários produtos específicos que o consumidor às vezes não pode consumir, né, em virtude de uma saúde também, né, mas ele tem que prestar atenção naquilo lá, tem que ler, tem que vir especificado isso. Né? Se não estiver essas informações, com certeza o consumidor está sendo lesado com relação à sua informação. Quais são os canais de comunicação que o Procon Assembleia dispõe hoje? Olha, nós temos o canal de comunicação pelo telefone, né? É o número 4009-5614, 4009-5616, 4009-5617 e o 4009-5620. O consumidor que tiver qualquer tipo de dúvidas com relação a isso, ele pode ligar para esses números. Nós temos também o nosso aplicativo, que é o Denúncia Virtual, onde o consumidor, se estiver de frente de alguma ilegalidade, ele pode ali mandar a sua denúncia via o aplicativo. Ou também ele pode solicitar... Esse aplicativo ele pode ser baixado como? O aplicativo ele é bem simples, né? Você baixa ele tanto na plataforma Android quanto na plataforma iOS. Procon Roraima, vai aparecer lá o aplicativo, você pode baixar gratuitamente lá, você pode fazer a sua denúncia anônima ou você pode se identificar. Nós iremos, mas você tem que mandar o seu e-mail para que a gente possa responder né? essa sua dúvida ou essa sua denúncia. Nós vamos verificar em loco de imediato, é o que nós estamos fazendo. Né? Para você ter uma ideia, dia 1º de fevereiro, quando nós lançamos o aplicativo, em 5 dias já tinham mais de 2.040 downloads baixados, né, no aplicativo. Isso para a gente foi algo muito importante, né? Nós recebemos essas denúncias pelo aplicativo. Nós temos também a fiscalização em si, né? Nós temos o nosso e-mail, né? E nós vamos aumentar isso com melhorias progressivas. É o que nós fazemos no Procon Assembleia hoje. Se tiver algum tipo de melhoria, nós vamos implementar. Nós estamos pesquisando, estamos dando uma dinâmica de trabalho muito melhor para o consumidor, para garantir aí o direito do consumidor de uma forma mais confortável, né? Para que ele possa se sentir ali seguro com relação a qualquer tipo de reclamação que venha surgir no Procon da Assembleia. Tá certo. Nós queremos então agradecer a sua presença aqui no Papo Sério e dizer que as portas estão abertas sempre que necessário, sinta-se convidado a retornar. Com certeza. Eu que agradeço, eu só queria reforçar aos munícipes de Caracaraí, que o Procon Assembleia estará em Caracaraí dia 17 agora, né, juntamente com a Universidade Estadual, onde será realizada uma ação social no campus da UER, e o Procon Assembleia estará lá, até para facilitar também a vida do consumidor de Caracaraí. Aquele consumidor que tiver algum problema pode nos procurar dia 17, que nós estaremos lá. E eu quero agradecer o convite e sempre que for preciso, nós estaremos aqui de volta para esclarecer algumas situações, algumas dúvidas dos consumidores do estado de Roraima. Tá certo, nós que agradecemos. Então, nós conversamos hoje com o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho. Queremos agradecer a sua audiência e convidar que volte a nos assistir no próximo programa. Até lá e boa noite.